Bem, senhoras e senhores, aqui é Nelson França. Vamos dar seguimento ao nosso projeto comentando a nova lei de licitações. É um grande prazer, um grande orgulho. Nós não fizemos vídeos nesse final de semana passado, até para não ficar muito cansativo para mim e para vocês. Mas hoje retomaremos com a nossa produção diária de conteúdo aqui no Facebook, lá no YouTube, Licitando na Prática. E, e futuramente vou colocar isso também na minha página da internet, no próprio pregãonapratica.com.br. Vai ter lá um, um espaço para que a gente possa disponibilizar cada um desses itens, desses artigos comentados, né? Artigo por artigo, inciso por inciso, alínea por alínea, parágrafo por parágrafo. Para mim tem sido muito uh, divertido. Divertido, essa é a palavra, né? Preparar esse material, receber o feedback. É curioso, eu tenho preparado esse material e colocado ele disponibilizado no Facebook e no YouTube Licitando na Prática, mas eu tenho recebido a maior parte dos feedbacks na minha página do Instagram. Eu não sei exatamente porquê, mas o aluno acaba vendo, provavelmente pelo celular, né? Provavelmente pelo mobile, e ele assiste lá no YouTube ou no Face, mas fica mais fácil, por algum motivo que eu não sei, mas está tudo bem, está valendo, comentar pelo Instagram. Bom, tá ótimo, tá ótimo. Vamos então dar continuidade agora falando sobre um tópico importantíssimo. Hoje nós vamos falar sobre as modalidades de licitação. Modalidades de licitação. A Lei 8666, né, a antiga lei lá de 93, ela traz sim, ela trouxe as modalidades, os tipos de licitação, fez a diferença entre tipos e modalidades. Nós faremos a diferença aqui também. Hoje falaremos das modalidades, amanhã dos tipos de licitação. Perdoe-me, de licitação. Ok? Começarei então pelo artigo 25, 26, 27, 28 e 29 hoje, falando das modalidades de licitação. Bom, antes, deixa eu voltar aqui um pouquinho no tempo. A lei anterior, a 8666, juntamente com leis esparsas, trouxeram as seguintes modalidades. Eu quero que você preste atenção em mim aqui. Deixa eu sair daqui um pouquinho para que você possa olhar para mim e não se perder, não confundir. Antigamente, com a antiga lei, com a 8666, as modalidades criadas foram convite, tomada de preço, concorrência, as três mais usadas naquela época, o leilão, o concurso e depois, com a 10.520, surgiu o pregão, que virou a menina dos olhos da administração pública. A menina dos olhos da administração pública. Posteriormente surgiu mais uma modalidade específica e exclusivamente para as agências reguladoras, uma, uma lei bem específica que não ganhou tanta projeção no setor, exatamente pela sua especificidade. Ela valia única e exclusivamente para as agências reguladoras. Mas o fato é que a 8666 só trazia 5 modalidades, só que ela não excluía a possibilidade de uma nova modalidade surgir por lei posterior. E foi o que aconteceu, né? Especialmente com o pregão, que veio a se tornar a principal modalidade, a mais usada modalidade de licitação do nosso país. Pois bem, diante disso, a nova lei de licitações, ela continua, ela mantém essas principais, ela tira algumas, você vai ver agora, e insere uma outra. Ela coloca aqui, ó, concorrência, convite. Perceba que ela tirou a tomada de preço. A administração pública, a nova lei, não prevê mais a tomada de preço. Logo, concorrência, convite. Acho, particularmente, que o legislador simplificou, né? Fica aqui o meu aplauso. A tomada de preço era um meio termo entre a concorrência e o convite, e ele acabou dizendo assim, não, peraí, até um valor X, convite, acima desse valor X, concorrência. E foi fantástico, a meu ver. Então vamos lá, quais são as novas modalidades? Vamos comentar cada uma delas. A concorrência, o convite, o concurso, o leilão, o pregão e o diálogo competitivo. O diálogo competitivo, então, foi criado, na verdade ele já havia criado, mas agora foi condensado, já havia sido criado, mas agora foi condensado em um só,
e uma só norma, né, na lei em questão, em tela. E dessa feita, o artigo 25 trouxe 6 modalidades de licitação, excluindo algumas antigas e mantendo a maioria delas, e criando uma nova também, não é? O pregão continua sendo a principal, como vocês vão ver. A concorrência ganhou relevo, mas o grande destaque aqui fica para o diálogo competitivo. Antes disso, deixe-me ler para vocês os 2 parágrafos que traz o artigo 25. Ele diz assim: além das modalidades referidas neste artigo, a administração pública pode se servir dos procedimentos auxiliares de que trata o inciso 1, 2 e 3 do artigo 69. Eu separei aqui o artigo 69 como de praxe para vocês. E o artigo 69 diz assim: são procedimentos auxiliares, ele conceitua, das licitações e contratações regidas por esta lei. Aí ela fala credenciamento, pré-qualificação, sistema de registro de preço, opa, isso aqui é bem usado atualmente, e o registro cadastral. Então são 4 procedimentos auxiliares nas licitações, 4, mas ele diz no parágrafo, né, que além dessas modalidades, a administração pública pode servir dos 3 primeiros: credenciamento, pré-qualificação e sistema de registro de preço. Ok? O parágrafo 2º diz: é vedada a criação de outras modalidades ou ainda a combinação das referidas neste artigo. Ora, meus amores, a lei de licitações, então, a nova lei de licitações está dizendo o seguinte: são 6 as modalidades: concorrência, convite, concurso, leilão, pregão, diálogo competitivo. E eu não posso, o administrador público, o agente de licitação, a autoridade competente não pode criar uma 7ª, nem usar, fundir duas ou mais dessas que estão criadas. Não pode usar combinação de uma e outra. Eu vou usar os requisitos do convite e o procedimento do leilão. Não pode. Não pode. Ou ele usa, na verdade, ou ele não, né? Ele tem que usar necessário e obrigatoriamente uma dessas 6 modalidades que estão aqui na tela. Ok? Concorrência, repito, convite, concurso, leilão, pregão ou diálogo competitivo. Certo? Vamos aprofundar. Concorrência e pregão, as 2 principais modalidades. Agora, disparada. Diálogo competitivo tende a ganhar relevo com o passar do tempo. E ele diz: a concorrência e pregão seguem rito comum. Opa, o mesmo rito. O rito comum, adotando-se o segundo, sempre que o objeto possui padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado. O quê? Ele está dizendo o seguinte: olha, tanto a concorrência quanto o pregão têm o mesmo rito. Isso é uma novidade, né? Concorrência agora tem o mesmo rito do pregão. Ótimo, maravilha. Veremos esse rito no decorrer da própria lei, no estudo da própria lei. Mas ele diz: olha, eu devo preferir o pregão. Eu tenho que dar prioridade ao pregão em detrimento da concorrência. Sempre que o que eu quiser comprar ou contratar, sempre que a administração pública quiser comprar um bem ou contratar um serviço, que possa ser objetivamente definido no edital pelas qualificações de mercado. Como assim, Nelson? A administração pública, ela quer comprar papel ofício. O pessoal de São Paulo chama de papel sulfite. Ela precisa de papel para as suas impressoras, obviamente. Mas espera aí, o papel, determinar o desempenho e, nesse caso, a qualidade de um papel ofício, papel sulfite, eu posso objetivamente descrever o bem que eu quero comprar? Dá para descrever objetivamente? Dá. Né? Cor, se é ou não reciclado, o tamanho, as dimensões do papel, dá para fazer uma definição objetiva. Se dá para fazer uma definição objetiva, eu devo usar o pregão e não a concorrência. Eu quero comprar canetas. Dá para definir objetivamente a caneta que eu quero? Dá. Se é esferográfica ou não, qual a cor, dá. Então eu devo preferir, se dá para fazer essa qualificação objetiva de desempenho, de padrão de qualidade, eu devo preferir o pregão e não a concorrência. Mas o parágrafo primeiro diz assim: o pregão não se aplica
Não se aplica às contratações de serviços técnicos e especializados de natureza predominantemente intelectual. Opa, o serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual. Por exemplo, direito, o serviço jurídico de um advogado. Ele continua, bens e serviços especiais. Eu quero um bem, eu quero comprar um satélite. Não é um bem comum, né? Não é um bem exatamente comum. Eu quero segurança cibernética, não é exatamente um serviço comum. E ele continua, bens e serviços especiais e obras e serviços especiais de engenharia. Veja que a obra ela pode ser feita pelo pregão. Diferentemente de quando surgiu a lei de 10.520, que não cabia pregão para obras e serviços de engenharia, isso foi mudando com o passar dos anos e agora o legislador traz isso claramente. Ele diz, olha, é possível usar pregão para obras e serviços de engenharia. Mas não é possível para obras e serviços de engenharias de fornecimento, obras e serviços especiais de engenharia. Serviços especiais, cabendo ao legislador definir o que é um serviço especial. Mas ele continua, e de obras e serviços de fornecimento de grande vulto. Então, cabe pregão para obras? Cabe. Mas não será usado o pregão para obras e serviços de engenharia especial, obras e serviços especiais de engenharia, melhor dizendo, ou obras e serviços de grande vulto. O que é um grande vulto, Nelson? Já falamos isso em vídeos anteriores. Grande vulto é aquele de mais de 100 milhões de reais. Certo? E ele continua no parágrafo, né? Nos casos de obras e serviços comuns, especial não pode o pregão, mas no caso de obras e serviços comuns de engenharia, o pregão somente poderá ser utilizado quando a contratação não envolver valores, quando a contratação envolver valores inferiores a 150 mil reais. Então, trocando em miúdos, o que diz o artigo 26 é, olha, eu vou sempre priorizar o pregão. Sempre priorizarei o pregão em detrimento da concorrência. Inclusive nas obras e serviços de engenharia, desde que não sejam especiais, obras e serviços de engenharia não tenham natureza intelectual, no caso de serviços, e não seja maior que, o valor do contrato não seja maior que 150 mil reais. Nesses casos, eu usarei a concorrência. Fora esses casos, se o bem ou serviço for de fácil padronização de julgamento objetivo nos requisitos previstos no edital, eu usarei sempre o pregão. Darei prioridade ao pregão. É o que diz o artigo 26. Ok? Eu sintetizei ele aqui, olha. Concorrência e pregão tem mesmo rito. Concorrência e pregão. O pregão tem preferência em relação à concorrência. Concorrência e pregão. O pregão deve ser usado quando o objeto possui padrões de desempenho e de qualidade que possam ser definidos de forma objetiva no edital. Se eu consigo objetivamente, a missão pública quer comprar viaturas para a polícia, dá para ela definir o tipo de viatura que ela quer num edital? Dá. Então ela deve usar o pregão e não a concorrência. Ok? O que mais? Eu não vou usar o pregão quando? Serviços técnicos de natureza predominantemente intelectual. Serviços, bens ou serviços especiais, obras ou serviços de engenharia de grande vulto ou especiais. De grande vulto, lembrando que é aquela acima de 150 mil reais. Certo? Até 150 mil. Se não ultrapassar 150 mil e essa obra não for especial, não é de grande vulto, nem é especial, ela poderá sim ser usada na modalidade, ser adquirida, ser realizada na modalidade pregão. Bom? O 27 fala do convite. O convite é uma modalidade mais branda, um valor menor. Nelson, que valor é esse? Nesse caso a gente vai ver de até 150 mil reais também. De novo, 150 mil reais. Ele diz, olha, o convite observará as seguintes regras e condições. Poderá ser usado nas contratações de valores inferiores a 150 mil reais. Massa! Até 150 mil, convite. Nelson, eu devo preferir convite ou pregão? Pregão é sempre a menina dos olhos da admissão pública. Veremos mais na frente, comentando os artigos, detalhando o pregão em outros vídeos,
o pregão continua sendo a modalidade favorita da administração pública, especialmente na sua versão eletrônica. Não confunda, 150 mil aqui é para o pregão na contratação de obras ou serviços de engenharia. De valor até 150 mil reais eu uso o pregão. Ah, Nelson, mas eu quero comprar algo que não é de fácil mensuração, não dá para fazer uma mensuração objetiva no edital. Eu poderei, eventualmente, usar o convite, desde que não se ultrapasse o valor também de 150 mil reais. Ok? E ele diz, a administração pública obterá 3 ou mais cotações antes da abertura da fase da apresentação das propostas. Então, antes das propostas, ela tem que cotar no mercado com no mínimo 3. Isso já acontecia antes, e um problema que acontecia antes e que o legislador não trabalhou aqui, o legislador foi omisso nesse aspecto, é que não raramente a administração pública mandava lá suas 3 ou mais cotações, né? Quer comprar material de escritório, mandava lá para aquela livraria, papelaria A, B e C. Ou às vezes A, B, C e D. E passava um prazo de 60 dias e ninguém respondia as cotações. Não era licitação ainda, era só uma cotação. Quanto é que está custando aí a caneta, o lápis, o caderno, o material, o papel ofício? Quanto é que está custando aí? E é muito comum as empresas não responderem, sequer respondem. Algumas porque acham que vão denunciar suas propostas quando participarem, outros por negligência mesmo, porque não tem interesse em participar da licitação e aí nem se dão o trabalho de responder à administração pública. E o legislador aqui foi omisso também nisso. O TCU é que tem uma regra, um entendimento de que, dado o prazo razoável, se ninguém responder as cotações, a administração pública seguirá normalmente, naturalmente, com a licitação. Ok? Vamos lá. O inciso 2 diz, a administração divulgará em sítio eletrônico oficial, acho isso mais barato, né? Em sítio eletrônico, no site dela, ou em outro meio apto a dar conhecimento ao público acerca da licitação. Ou seja, no site dela, no site oficial dela, ou em jornais e revistas de grande circulação. Ela vai anunciar isso. E ele continua. O interesse de obter propostas adicionais ou a completa identificação do objeto pretendido, dispensando-se a publicação do edital. Então o convite eu não preciso, diferentemente dos outros, de um edital. Pode ser só uma carta convite, mas eu convido lá no mínimo 3 empresas. Eu convido, a gente vai ver isso no inciso 4, eu vou convidar pelo menos 3 interessados do setor, mas eu tenho que publicar uma cópia desse convite no meu site ou em revistas e jornais de grande circulação. Antigamente, pela antiga lei, ela só deveria fixar a carta convite em local visível no órgão de realização. Agora não. Agora tem que colocar no site ou em revistas e jornais, né, de grande circulação. Ele diz assim, dar conhecimento ao público acerca da licitação por outro meio. Que outro meio de divulgação? Revistas, jornais, panfleto é mais improvável que a administração pública faça, né? Mas é possível. Ele diz aqui, ó, a adjudicação da melhor proposta somente ocorrerá após o prazo mínimo de 3 dias contados da divulgação, que se refere ao inciso anterior, o inciso 3. Opa! Antes eram no mínimo 5 dias úteis, agora a administração pública simplificou para 3 dias. Ela não fala mais 3 dias úteis, isso quer dizer que podem ser 3 dias corridos. Mas ela fala aqui que é no mínimo, tá? No mínimo 3 dias. Então, se ela publicar numa sexta, teoricamente a gente não vai fazer isso na segunda, apesar da segunda ser o terceiro dia. Né? Não vale aquela máxima do Código Processual Civil, né? Os prazos só começam a contar a partir do primeiro dia útil. Não tem essa máxima aqui. Isso não é processo civil, e sim um procedimento administrativo. Mas a lei deixa muito claro, né? Tem que ser no mínimo 3 dias para que os interessados não convidados, possam se articular e participar da licitação. Lembrando que quanto mais gente interessada e capacitada participa da licitação, melhor para a administração pública, porque ela terá mais propostas e poderá escolher a proposta mais vantajosa dentro de um leque maior de opções. Certo? Bom, resumindo o convite, valores inferiores a 150 mil, passou de 150 mil,
pregão ou concorrência, dependendo das situações, das hipóteses já comentadas. 3 ou mais cotações antes da abertura das propostas. Então, tem que ter lá pelo menos 3 ou mais, no mínimo 3. Divulgação em site oficial ou jornais e revistas de grande circulação. Adjudicação da melhor proposta somente após, no mínimo, 3 dias não úteis, 3 dias corridos, a contar da divulgação do convite. Bom, simples, fácil, mas voltaremos a aprofundar isso aqui em artigos posteriores. Leilão. Nelson, o que é o leilão? É uma leila bem grande, né? Como diz a música do Caetano. Não, tem nada a ver. Leilão aqui é uma modalidade de licitação onde a administração pública quer vender seus bens. Aqui ela não quer comprar ou contratar serviços ou uma obra, ela quer vender seus bens móveis ou semoventes e, eventualmente, os imóveis também. E ele diz, o leilão pode ser cometido por leiloeiro oficial ou servidor designado. Então, na falta de um leiloeiro oficial naquela cidade, designa um servidor público. Um servidor designado pela autoridade competente de cada órgão ou entidade, devendo regulamento dispor sobre seus procedimentos operacionais. Então, o leilão vai ser regulamentado posteriormente pelo Poder Executivo. Atualmente, o leilão é para venda de bens móveis ou semoventes, como regra, e como exceção para a venda de bens imóveis. Certo, meus amores? Está claro até aqui? Posso dar continuidade ao artigo? O que mais a gente tem que falar do leilão? O leilão é uma modalidade mais conhecida, não é? Nossa, o leilão é uma modalidade bem mais conhecida. Todo mundo já viu em filmes ou em novelas, ou talvez já tenha participado de um leilão. E não tem muito segredo o que se falar aqui. O cadastro prévio é muito simples. E um grande detalhe que eu vou deixar para comentar no momento mais oportuno é que a venda de imóveis continua sendo uma exceção e não a regra. Bom, vamos lá. O artigo 29 traz a grande novidade. A grande novidade. Nós cometemos a concorrência, o pregão, o convite, o leilão. Vamos, antes do diálogo competitivo, deixa eu voltar aqui um pouquinho, vamos para o concurso. Os artigos que vamos comentar hoje, até o 29, ele não agraciou aqui o concurso público. A lei não falou do concurso público nesse primeiro momento, vai falar mais tarde. Mas para você não ficar sem a informação, o que é o concurso? O concurso não é o concurso público para preenchimento de cargo efetivo. Não é o concurso de provas ou provas e títulos, para ocupar cargo público efetivo. Nas minhas aulas para concurso público, o aluno, quando está lá estudando direito administrativo comigo, licitação comigo, ele diz assim, Nelson, então, se eu estou estudando para concurso, eu estou me preparando para um processo licitatório. Não é o concurso público de provas ou provas e títulos, não é um procedimento licitatório. Aqui, o concurso não é para ocupar cargo público efetivo, mas sim para contratar serviço técnico especializado. Ou ainda serviço artístico. A lei trouxe algumas pequenas modificações que comentaremos no artigo específico, né? Agora a gente está apenas no capítulo que apresenta essas modalidades. Mas eu quero de logo dizer isso para você. Concurso aqui não se trata do concurso de provas ou provas e títulos. O concurso aqui é única e exclusivamente para a administração pública contratar um serviço técnico especializado ou um serviço artístico. Por exemplo, a administração pública construiu agora um novo tribunal e ela quer comprar quadros para as paredes do novo tribunal. Esse serviço artístico poderá ser contratado através de um concurso. É claro que também a gente vai ver, poderá ser dispensada a licitação. A licitação, nesse caso, será dispensável, mas eu chego lá ainda, senão a gente vai confundir muita coisa. Tá bom? Vamos para o que eu, de fato, estou doido para comentar, que é o diálogo competitivo. O que é o diálogo competitivo? Bom, o artigo 29 diz assim, o modo de diálogo competitivo, é uma modalidade, é restrito às contratações
em que a administração, ele traz 3 incisos. Eu só vou usar o diálogo competitivo em 3 hipóteses, em 3 incisos. E eu trouxe aqui esses 3. Depois eu volto para o artigo, mas eu trouxe os 3. Inciso 1. Vise contratar objeto que envolva pelo menos uma das condições que veremos. Pelo menos uma das condições que veremos. Está aqui a linha A, B e C, mas eu chego lá. Mas veja, o diálogo competitivo é restrito a contratações da administração que vise contratar objeto que envolva pelo menos uma das hipóteses que veremos. Inciso 2. Verifique a necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas que possam vir a satisfazer suas necessidades. Às vezes a administração pública tem uma necessidade, mas ela não sabe exatamente como satisfazer essa necessidade. Ela precisa de alternativas. E quando ela está nessa dúvida, meu Deus, o que é que eu faço? Eu faço por aqui ou por ali? É isso ou aquilo? Ela pode abrir um diálogo competitivo. E ela traz aqui, ó, com destaque para, eu vou falar dos destaques já já. E a terceira hipótese é, considere que os modos de disputa aberto e fechado não permitem a apreciação adequada das variações das propostas. Ou seja, a comparação entre as propostas é algo muito difícil, porque os modelos são diferentes. E isso acontece muito, sabe onde? Em serviços. Comparar um bem é fácil. Se você vai numa concessionária da Toyota e vai lá comprar o seu novo Corolla, com os seus honorários. Os honorários você ganhou lá na licitação. Tá? Prestando serviço lá de licitação, você ganhou um novo. Você ganhou um novo. Você ganhou honorários e agora quer comprar um novo Corolla. E aí você vai lá, novo Corolla 2019, tá lindo, tá maravilhoso, tá tecnológico, tá confortável. E você pensa, caramba, esse é o carro que eu quero. Aí você vai numa concessionária e essa concessionária está oferecendo o Corolla Altis, o top de linha, por 140 mil reais. Aí você, o que é que você faz? Você vai numa outra concessionária. E na outra concessionária o mesmo Corolla, na mesma cor, com os mesmos opcionais, no mesmo top, tudo por 115 mil dólares. Caramba, 115 mil, 140 mil, é muito fácil comparar aqui. Se é o mesmo carro, até a cor é a mesma, o que é que você faz? Você compra o mais barato, no meu exemplo, de 115 mil dólares. Lá vem o barulhento de novo. Você vai comprar o Corolla de 115 mil dólares. E é simples assim. Pronto. A mensuração é muito fácil. Agora, para serviços nem sempre é. Para serviços, essa contratação ela é relativamente mais difícil. Por quê? Porque a qualidade do profissional importa muito. O que é que você prefere? Você prefere vamos imaginar que você precisa de uma cirurgia cardíaca. Deus nos livre, mas vamos imaginar. Você prefere ser operado por um ótimo cardiologista ou pelo melhor clínico geral do Brasil? Perceba que, nesse caso, se é uma cirurgia cardíaca, é muito provável que você queira um ótimo cardiologista, apesar da outra opção ser o melhor clínico geral. Ele não tem a especialidade que você procura. Então, nesse aspecto, é bem lógico, é bem fácil essa opção. Só que, para a administração pública, ela pode abrir um diálogo competitivo, por quê? Inciso 3 diz, né? Porque o modo de disputa aberto e fechado aqui não permite uma adequada variação. Ela precisa abrir esse diálogo, ela precisa saber qual é a necessidade que ela quer, inciso 2. Ela precisa se encaixar nas hipóteses que eu vou ver agora no inciso 1, mas ela precisa fazer essa comparação apesar das diversas variáveis. Percebe? Comparar, por exemplo, eu preciso de um serviço de advocacia, para dar advocacia, ou uma consultoria em determinado setor. Caramba, mas talvez não interesse qualquer advogado ou qualquer consultor. Ela vai ter que colocar isso numa balança. Tem aquele recém-formado ali, tem aquele tributarista super mega power renomado. Eu posso, inclusive, a depender do renome do tributarista, dispensar a licitação. Eu vou ver isso com vocês. Mas talvez a administração pública não queira dispensar. O que é que ela faz? É difícil comparar, porque não é só uma relação custo-benefício, não é só uma relação de preço, como no Corolla, mas também não é exatamente o mesmo serviço, a mesma qualidade, como no Corolla. Então, eu preciso abrir uma modalidade diferente, e essa modalidade a administração pública chamou de diálogo competitivo.
o artigo 29, no seu inciso 1, diz, eu vou ler o artigo 29 de novo, o modo de diálogo competitivo é restrito a contratações em que a administração, vamos lá, inciso 1, vise a contratar objeto que envolva pelo menos uma das seguintes condições. Então tem que ter pelo menos uma. Eu vou usar o diálogo competitivo quando tiver pelo menos uma dessas. Se não tiver nenhuma dessas, eu não posso usar o diálogo competitivo. Vou pro pregão, concorrência, convite, mas diálogo competitivo tem que ter pelo menos uma dessas 3 condições. Primeiro, inovação tecnológica ou técnica. Tecnológica ou técnica. Possibilidade de execução com diferentes metodologias. Então eu posso usar a metodologia A, B e C. Possibilidade de execução com tecnologias de domínio restrito no mercado. Nelson, dá para dar um exemplo? Vamos. A Amazon Pública vai comprar computadores, mas esses computadores, você sabe muito bem, ela roda com softwares. E esses softwares vão bater aqui na linha C, né, trazem tecnologias de domínio restrito no mercado. Então o que é que ela vai fazer? Poxa, o computador tem que ser compatível com o software. Vamos fazer aqui um diálogo competitivo para ver se a gente vai usar o Linux, o iOS, o Windows, ou sabe lá Deus qual. Vamos usar o diálogo competitivo por quê? Porque existe a possibilidade de execução com tecnologias de domínios restritos no mercado. Ou, nesse caso, no mesmo exemplo, a gente poderia usar aqui a metodologia diferente em relação a algum programa específico do computador. Percebe? Ah, não, mas não só diferente, é algo inovador. É uma técnica inovadora. Opa, então alinhar a inovação tecnológica aí. Eu gosto do exemplo do computador porque ele pode se encaixar nas 3 alíneas ao mesmo tempo. Mas lembre, tem que ter pelo menos uma delas. Umazinha. 2. Verifique a necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas que possam vir a satisfazer suas necessidades. O quê? A administração pública poderá usar o diálogo competitivo, está lá no CAPT, é restrita a contratações de administração que, falamos do inciso 1, vamos para o inciso 2. Verifique a necessidade de definir ou identificar os meios e as alternativas que possam vir a satisfazer suas necessidades. Peraí, a administração pública, então, ela pode ter 2, 3, vários caminhos para satisfazer suas necessidades. E o pior, ela pode nem saber qual é o melhor caminho. Quando ela sabe qual é o melhor caminho, ela vai lá e faz o pregão, por exemplo. Mas e se ela não souber? Ela abre aqui um diálogo competitivo. Pessoal, vem cá, vamos conversar. Ei, vocês que são meus prováveis fornecedores, vamos conversar de forma competitiva. Vamos abrir esse diálogo competitivo. E ele diz assim, ó, vírgula, com destaque aos seguintes aspectos. Aqui eu quero enfatizar o seguinte, quando ela diz com destaque aos seguintes aspectos, o inciso 2 traz 3 alíneas, mas essas 3 alíneas são meramente exemplificativas. Exemplificativas. Tá bom? O barulhentozinho foi passando agora e ele suspendeu as rodinhas para fazer menos barulho. Nossa, é muita gentileza aqui, viu? Impressionante, esse povo é muito educado. Mas enfim, senhoras e senhores. Então o inciso 2 traz 3 alíneas que, diferentemente do inciso 1, são exemplificativas. Ele diz, solução técnica mais adequada. A administração pública não sabe qual é a solução técnica mais adequada, o que ela faz? Abre o diálogo entre os potenciais concorrentes, para que eles possam convencê-la. O que é melhor para mim? Eu não sei o que é melhor para mim. O que é melhor para mim? 2. Requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida. Então ela sabe onde quer chegar, mas não sabe qual o caminho. Ela sabe onde quer chegar e o que é que ela faz? Diálogo competitivo. Olha, eu quero chegar, eu quero acontecer, eu quero fazer aquilo ali. Qual é o melhor caminho? Qual é a melhor solução técnica para construir poços artesianos no Nordeste? C. A estrutura jurídica e financeira do contrato. Aqui é a questão mais de pagamento, né? Olha, eu vou pagar por metro quadrado construído, ou eu vou pagar por tempo, ou vou pagar só no final. Eu não sei exatamente a estrutura financeira nesse caso, ou a estrutura jurídica nesse caso. Percebe? E ela vai trazendo esses 3, mas como eu te falei, o inciso 2 é exemplificativo. Se ela tiver alguma dúvida em como alcançar o objetivo necessário, mas ela não sabe nem sequer qual é o objetivo, ela pode inserir uma quarta, uma quinta, uma sexta opção. Desde que fique muito claro para a administração pública,
qual o melhor caminho a ser percorrido e qual a melhor proposta a ser contratada. Esse é o grande objetivo do inciso 2 do artigo 29. E o inciso 3 diz assim, que considere que os modos de disputa aberto e fechado não permitam a apreciação adequada das variações entre as propostas. Então, às vezes, as variáveis são muitas. Em uma variável, aquela oferta parece ser a melhor. Mas se eu botar outra variável, uma outra oferta parece ser melhor. O que ela faz? Diálogo competitivo. Simples assim. Ela vai considerar os modos diferentes de disputa, as variáveis diferentes, para ver qual é a melhor para ela. Ok? Então, esses 3 incisos, lembrando que o inciso 1 traz 3 alíneas taxativas, obrigatórias, e o inciso 2 traz 3 alíneas exemplificativas. Eu posso criar novas. Tá bom? Parágrafo 1º do mesmo artigo 29 diz, nas hipóteses do diálogo competitivo, será observado o seguinte, e aí ele traz os requisitos do diálogo competitivo, importantes aqui. Quando a publicação do instrumento convocatório, a administração pública divulgará apenas suas necessidades e as exigências já definidas. Então, vou publicar o edital. Massa, ótimo, fantástico. O que é que eu vou fazer? Vou divulgar apenas as necessidades que a administração pública tem e as exigências que ela quer fazer. 2. Critérios empregados na pré-seleção dos licitantes que deverão ser previstos no edital. Então, os critérios para a pré-seleção já tem que estar também no edital, além, obviamente, das necessidades e exigências do inciso 1. Inciso 3. É proibida a divulgação, é vedada a divulgação de informações de modo discriminatório. Isso aqui é até óbvio, né? Mas o legislador tem que falar, não pode deixar isso implícito. Então, não posso colocar informações que afastem os candidatos, prejudicando a concorrência. Certo? Ou traga vantagem para um em detrimento de outro. Inciso 4. A administração não poderá revelar aos outros licitantes as soluções propostas ou as suas informações sigilosas comunicadas por um licitante ou sem o seu consentimento. É claro que aqui é não só o princípio da legalidade, como também o como é que eu posso dizer isso? Para a manutenção da concorrência entre os licitantes. E o 5 diz, o diálogo poderá ser mantido até que a administração pública identifique a solução que atenda às suas necessidades. Esse é grande, na verdade, esse é o grande objetivo do diálogo competitivo, né? A administração pública quer alguma coisa, mas não sabe que coisa ou não sabe como chegar lá. O que ela vai fazer? Vai manter o diálogo aberto até que ela encontre a solução para isso. Isso acontece com a gente direto. Nós passamos por isso direto. A gente está com um problema que às vezes não sabemos como resolver. Caramba, eu não sei como resolver isso. Vou dar um exemplo pessoal. Antes de me mudar para cá, eu estava na dúvida em relação ao visto que eu deveria tirar. Poxa, eu tive um visto de negócios, visto de estudante, entro com green card, entro com... E aí o que foi que eu fiz? Eu não fiz um diálogo competitivo, é verdade, mas eu procurei conselhos, né? Eu procurei alternativas, pessoas que já estavam morando aqui, advogados que trabalhavam com isso, aí no Brasil e aqui também, e chegamos à conclusão do visto X, de um visto específico. Agora, estamos numa fase de mudança de visto. Agora eu estou aplicando para um green card. E o que é que acontece? Bom, existem vários vistos que te dão o green card. Várias opções, vários caminhos. Mas até então, eu não sabia sequer que queria o green card. Eu só queria mudar para Orlando. Percebe? A administração pública também tem isso. Ela não sabe sequer que quer o green card. O green card é um exemplo, obviamente. Ela não sabe que quer tal coisa. Ela quer apenas melhorar a segurança pública. O que é que ela faz? Diálogo. Se tiver os 3 requisitos do inciso 1, diálogo competitivo. Ok? Tá bom? Um outro exemplo que me veio agora à cabeça, pessoal, é como, que é um projeto meu, como exercer a advocacia nos Estados Unidos. Minha faculdade só serve no Brasil. Como exercer a advocacia nos Estados Unidos? Será que existe esse caminho? Eu não sei, mas veja, há uma curiosidade, há um desejo, e há um local onde eu quero chegar. O que é que eu vou fazer? Se eu fosse a administração pública, abriria um diálogo competitivo. Para ver, será que isso é possível? Hoje é possível, sim. Existe um caminho relativamente fácil. Fácil não é, não. Relativamente simples, melhor dizendo. É o simples que não é fácil.
Mas existe a possibilidade, sim, de um advogado formado no Brasil exercer a advocacia nos Estados Unidos, uma advocacia legalizada, uma advocacia rentável. Eu penso, inclusive, em montar um curso para isso, mas eu não sei ainda, eu preciso de alguns, como é que se diz? Oh, meu Deus, quando a gente vai usar uma pessoa de experimento, né, cobaias, algumas cobaias, e eu serei a primeira delas, se o negócio der certo mesmo, eu divulgarei isso. Mas, enfim, a administração pública passa por isso também. A administração pública, às vezes, quer alguma coisa, ela não faz a menor ideia de como conseguir isso, de forma técnica, de forma legal, respeitando todos os princípios constitucionais. Então, o que ela pode fazer? Inciso 5, diálogo competitivo. O inciso 6 diz: o edital poderá prever a realização de fases sucessivas, caso em que cada fase poderá restringir soluções ou as propostas a serem discutidas. Um exemplo que eu dei agora há pouco dos vistos, né? Poxa, eu tenho vários vistos. O objetivo é exercer advocacia nos Estados Unidos. Mas qual visto eu vou para lá primeiro? Ah, optei pelo visto 1. Tá, beleza, agora eu cheguei nos Estados Unidos. Quais são as opções para, dentro do visto 1, para exercer a advocacia? Percebe? Então, são fases sucessivas, onde, avançando para cada fase, dentro desse novo parâmetro, dessa nova fase, quais são as novas opções. E assim ela vai, para casos mais complexos, né, chegar a uma solução. Ok? Tá claro isso? Vamos lá, o inciso 7 diz: ao declarar, isso é muito comum naquelas fases, seja de obras, seja de implantação de uma nova tecnologia, de difícil execução, de alta complexidade. A instalação das redes de telefonia foi um exemplo disso. Não, a gente hoje olha para trás e vê tudo lindo, né, tudo funcionando, várias empresas concorrendo e tudo mais, mas antigamente, quando o DDD não era algo tão comum no Brasil, implementar isso foi algo muito complexo, que aconteceu através das privatizações. O mérito é de Fernando Henrique Cardoso e sua equipe. A gente hoje tem um sistema de telefonia razoável, comparado antigamente, mas eu lembro que no meu interior, chamado Vicência, para ligar para Timbaúba, que é uma cidade vizinha, a cidade dos meus avós, a gente precisava pegar o telefone e discar para uma operadora, para uma telefonista, e a telefonista fazia lá o cabeamento para que eu pudesse falar com meu avô. E foi uma decisão muito complexa, muito criticada, né, por privatizar e tudo mais, mas que hoje poderia ser, se fosse nos dias de hoje, poderia ser implementada através de um diálogo competitivo. Ok? Vamos lá, inciso 7. Ao declarar que o diálogo foi concluído, a administração abrirá prazo não inferior a 20 dias, perceba mais uma vez que não são 20 dias úteis, são 20 dias, prazo no mínimo de 20 dias, para que os licitantes apresentem suas propostas finais. Então, agora sim, nós temos os parâmetros, nós temos os caminhos. Agora sim, a administração pública chegou à conclusão de que o melhor objetivo para ela é aquele, e o melhor caminho é o caminho A. Pois bem, dentro desse caminho para alcançar aquele objetivo, os licitantes vão apresentar em no mínimo 20 dias suas propostas finais. E ele continua, que deverão conter todos os elementos necessários para a realização do projeto. Tem que seguir por aquele caminho, alcançando o objetivo X, no meu exemplo. O inciso 8 diz: a administração poderá solicitar esclarecimentos ou ajustes às propostas apresentadas, desde que não implique discriminação ou distorça uma concorrência entre as propostas. Claro, não é? Não pode aqui afastar o princípio, nesse caso aqui, da livre concorrência. Tá aqui, ó, sempre no inciso 6, né? Sempre priorizando inovação tecnológica, possibilidade de execução com diferentes metodologias, possibilidade de execução com tecnologia de domínio restrito de mercado. Inciso 8º, estamos terminando. Inciso, desculpe, 9º, a administração definirá a proposta vencedora de acordo com os critérios a serem divulgados e todos os limites no momento da abertura do prazo para a apresentação das propostas finais. Ok? Como assim, não? Vou de novo. A administração definirá a proposta vencedora de acordo com os critérios a serem divulgados e a todos os licitantes no momento da abertura do prazo. Então, abriu o prazo, lembra do prazo? No mínimo 20 dias, façam suas propostas. E aqui ela vai definir, ela vai determinar, vai indicar qual foi a proposta vencedora dentro desses critérios.
Ok? Simples assim. 10. O diálogo competitivo será conduzido por banca composta por pelo menos 3 servidores ou empregados públicos efetivos, admitindo-se a contratação de profissionais para assessoramento técnico da banca. Opa! Aqui no diálogo competitivo não se admite o agente de licitação atuando de forma solitária. Não pode ser, o diálogo competitivo não pode ser feito por um agente de licitação, ainda que ele tenha equipe. Aqui tem que ser necessariamente uma banca. Essa banca vai ser composta por, no mínimo, 3, já falamos isso em 2 ou 3 vídeos atrás, 2 ou 3 aulas atrás. No mínimo 3, podem ser 5, podem ser 7, podem ser, prefere que seja um número ímpar, mas nem tem que ser um número ímpar. O ímpar é bom por causa do critério de desempate. Lembra, esses 3 servidores precisam ser servidores do quadro permanente da administração pública, servidores públicos concursados ou empregados públicos, né, regidos pela CLT, empregados públicos concursados. Tem que ser do quadro permanente, do quadro efetivo, mas não tem que ser ainda estável. O servidor público efetivo pode estar no estágio probatório. Tem que ter feito o concurso, tem que ser do quadro permanente. E nada impede que, além desses 3, a administração pública contrate um técnico, um profissional a mais. Eu lembro que na cidadezinha que eu cresci, chamada Vicência, eu gosto de dizer que Vicência é um polo industrial de origem suíça, uma cidade super desenvolvida, na vanguarda da humanidade, mas na verdade Vicência é uma cidadezinha bem pequenininha no interior de Pernambuco. Na época, eu não me lembro exatamente, mas na época tinha o quê? 20 mil habitantes, menos de 20 mil habitantes, eu não sei nos dias de hoje, mas Vicência, ela teve uma época em que as pessoas, deixa eu descrever aqui um pouco Vicência. Na entrada de Vicência, você entra em Vicência por uma curva de uma PE, né, de uma estrada do estado. Tem uma curva e, apesar de ser uma curva relativamente fechada, os carros passavam nessa curva, nesse trecho da estrada, numa alta velocidade. E como era na entrada de Vicência, era muito comum as pessoas atravessarem ali, os pedestres atravessarem ali. Via um carro correndo, um carro em alta velocidade, a pessoa tinha que sair correndo. E teve uma época, na minha infância isso, em que alguns idosos começaram a morrer atropelados. Eles começaram a ser atropelados. Primeiro porque eles não tinham a visão necessária, né, até porque era numa curva, mas a própria visão mesmo, já cansada, não identificava, não conseguia ver o carro o mais distante possível nessa curva. Segundo, porque ainda assim, quando eles viam o carro e tentavam correr, eles não tinham o vigor físico necessário, dada a sua idade avançada, para atravessar a pista rapidamente. E o que aconteceu é que alguns idosos foram atropelados e mortos num intervalo de tempo relativamente curto. Lembro bem isso. Acho que foi o primeiro corpo que eu vi na minha vida, foi de um senhorzinho de cabelo todo branquinho, estendido no chão. Meus pais estavam passando de carro minutos depois, momentos depois do atropelamento. O motorista se evadiu, né, fugiu, e aquele senhor ficou lá estendido, morto. E eu me lembro dessa cena até hoje. O prefeito da época, um grande prefeito, diga-se de passagem, ele foi prefeito várias e várias vezes, não consecutivas, porque não havia ainda a emenda constitucional 16, que trata da reeleição. E o prefeito da época abriu licitação, na época eu não sabia o que era uma licitação, mas hoje eu sei, era uma licitação para construir uma passarela por cima dessa estrada, dessa pista. E eu não sei, porque na época eu tinha, sei lá, 8 anos, eu não tinha nem 10 anos, meus pais ainda estavam casados, eu não sei exatamente quantos anos eu tinha, mas eu era não era sequer um adolescente, ainda era uma criança, disso eu lembro bem. E eu não sei naquela época, tá? Mas é possível que nos quadros dos servidores públicos efetivos de Vicência não tivessem nenhum engenheiro. Nenhum engenheiro. Eu não sei, repito, mas é possível que não tivesse engenheiro nenhum. Vamos imaginar que coubesse o diálogo competitivo. A meu ver, não cabe nesse exemplo, porque não tem aqui nenhuma inovação tecnológica, não tem nenhum dos requisitos do inciso 1 do artigo 29, a linha A, B ou C. Mas vamos imaginar nesse exemplo que eu estou construindo aqui, para fins didáticos, que eles formassem lá um diálogo competitivo e com 3 servidores efetivos. Mas nenhum desses servidores efetivos é engenheiro. Não sabe nem matemática, os bichinhos.
Então, o que é que acontece? Vamos convidar um terceiro. Vamos convidar um profissional da área de engenharia para poder avaliar as propostas. Pronto, simples assim. Ok? O que mais? O inciso 9 diz assim. Eita, dessa vez ele não vai conseguir suspender porque é uma geladeira que ele está transportando, fica mais difícil. Mas o inciso 9 diz assim, aguenta o barulho aí só mais um pouquinho que vamos passar rapidamente. Eles estão reformando aqui o imóvel da frente. Bom, vamos lá. Órgãos de controle poderão acompanhar e monitorar os diálogos. Claro, né? Órgãos de controle, já falamos sobre isso em vídeos anteriores. Quais são os órgãos de controle aqui? Ministério Público, controladorias, corregedorias, que mais? Conselhos, no caso do Judiciário, Conselho Nacional de Justiça, Conselhos Regionais de Justiça, quem mais? Tribunal de Contas, e por aí vai. Todos esses órgãos podem acompanhar. Na verdade, ele usa o verbo poder, mas o verbo certo aqui deveria ser o dever, né? Eles têm que acompanhar e monitorar esses diálogos competitivos. O parágrafo 2º do artigo 29, já na reta final, diz: os profissionais contratados no inciso 10, quais? Aquele engenheiro que Vicência contratou porque os 3 servidores não sabem nada de engenharia, certo? Os profissionais do parágrafo 10, desculpa, do inciso 10 do parágrafo 1º, assinarão termo de confidencialidade e absterção de atividades que possam configurar conflitos de interesse. Então, o Vicêncio foi lá fazer a sua obra e abriu o diálogo competitivo, porque ele não sabe se é melhor uma passarela, se é melhor um túnel, se é melhor um elevador, se é melhor uma esteira rolante, se é melhor um sinal, se é melhor... Ela não sabe exatamente, e é uma questão técnica, tecnológica, e ela abriu um diálogo competitivo, no meu exemplo maluco aqui. E nessa hipótese, ela abriu o diálogo competitivo, convocou 3 servidores públicos efetivos, talvez não sejam ainda estáveis, mas são efetivos, estão em estágio probatório, mas são concursados, são do quadro permanente da administração pública, abriu tudo bonitinho, abriu, mas ninguém é engenheiro. Se ninguém é engenheiro, o que ela pode fazer? Ela pode contratar um quarto, só para dar o parecer técnico, só para dar ou um quinto, para que não haja empate nas votações, se esse convidado tiver força votante. Ora, a admissão pública foi lá e abriu, chamou esse engenheiro. Ótimo, esse engenheiro vai ter que assinar um termo de confidencialidade e não pode exercer nenhuma atividade que configure conflito de interesses. Simples assim. Ok? Simples assim. Bom, com isso terminamos o artigo 29, com isso terminamos as modalidades de licitação. Para amanhã, eu já estou preparando aqui o material, para amanhã nós veremos os critérios ou os tipos de licitação. Vamos comparar modalidades, quais? Concorrência, pregão, leilão, concurso, obviamente, diálogo competitivo, esqueci uma aqui, convite, e concurso, leilão, convite, pregão, concorrência e diálogo competitivo. Isso. Vamos comparar essas modalidades com os tipos de licitação, com as propostas a serem realizadas, que serão menor preço, maior desconto, melhor técnica ou melhor conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance, no caso do leilão, e o maior retorno econômico. Isso a gente vai ver só no vídeo que vem, que será amanhã já, diga-se de passagem. Amanhã nós já teremos, já comentaremos isso. Não vai ser interessante você fazer essa comparação. E claro que como estamos ao vivo, hoje ao vivo no Facebook, daqui a pouco eu vou subir o vídeo lá no canal do YouTube. Se você ainda não se cadastrou, se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube, recomendo fortemente, vai lá, YouTube /licitando na prática, youtube.com licitando na prática. Se inscreve lá, tem uma foto minha, lá você vai reconhecer, e os vídeos comentando cada artigo, cada inciso, a linha, parágrafo da nova lei de licitações estará lá, ok? E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui hoje. Um beijo no coração de todos. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.